Olá, pessoal do Geração 68, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando no YouTube. Mais uma playlist, mais um programa, mais uma novidade. Esse é o G68 Internacional. Nós temos aí uma série de playlists, né? Nós temos o Papo 68, onde a gente conversa sobre eventos em que envolveram essa geração que lutou bravamente contra a ditadura. Nós temos o G68 Entrevista, nós temos o Mulheres na Política, nós temos o que rola por aí, ou seja, uma série de playlists, de entrevistas diferentes para você poder acompanhar no nosso canal do YouTube. Falando no nosso canal do YouTube, gente, me inscreve lá. Nós estamos já com quase 950 pessoas, estamos chegando a 1.000 inscritos no nosso canal em tão pouco tempo e a nossa audiência só aumenta. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre eleições na Argentina, né? No próximo dia 19 de novembro, o Sérgio Massa e Javier Milei estarão nas urnas e o futuro da Argentina, e não só da Argentina, a gente sabe que envolve também ali América do Sul, América Latina, vai ser colocado nesse segundo turno das eleições da Argentina. O IG68 Internacional, ele conta também, a companhia vai ser feito juntos aí, sempre presente, a jornalista Cecília Cavalcante, que vai estar também ajudando a fazer o debate com as pessoas. Cecília, já te chamo aqui para você começar a primeira pergunta, porque nós vamos conversar com o Andrew Trauman. Tá? O Andrew, ele é professor de Relações Internacionais, ele é formado em História pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, né? E também ele fez após o mestrado, depois o doutorado, né? E com o tema Relações Internacionais. Então, Cecília, eu passo a bola para você e peço de novo para quem está assistindo se inscrever no nosso canal e passar também o nosso canal para demais pessoas aí, para que essas informações possam chegar cada vez a mais gente. Vai lá, Cecília. Olá a todos, é um prazer estar aqui de novo, conversando com o professor Andrew, e com você, Rodrigo, e com todos vocês. E a gente abriu essa playlist internacional por questão né, para a gente poder entender e tentar começar a discutir um pouco o mundo, não criando muitas opiniões, mas tentando aprender, né? E nada melhor do que um professor doutor em História e em Relações Internacionais como o Andrew, que é nosso querido amigo. Obrigada novamente por estar aqui com a gente. Andrew, a Argentina é um país fundamental para a América do Sul e para o Mercosul propriamente dito, mas se encontra hoje no pior momento de sua história, pelo menos que a gente tenha, pelo menos na história muito recente da Argentina, com uma inflação absurda. Vamos tentar entender como é que a Argentina chegou a esse momento tão trágico na sua história econômica e social. A situação da Argentina, a gente pode retroceder lá para os anos 30, quando a gente teve a Argentina passou por várias ditaduras militares. A gente fala mais da ditadura dos anos 70, início dos 80, mas a gente teve lá nos anos 30 também um regime militar chamado de Vende Pátria, que o nome já diz tudo, né? Que era um regime que abriu, escancarou o mercado argentino para o capital financeiro internacional, que estava ainda se recuperando da crise de 29 e tudo, mas que entrou com tudo na Argentina. Houve uma série de privatizações. Nós tivemos anos muito difíceis também no pós-guerra, porque no último governo do Perón, né, houve uma escassez muito grande de capitais, porque o Juan Domingo Perón gastou muito do seu capital, do capital do Estado, melhor dizendo, em obras de infraestrutura, no primeiro mandato. Depois, no segundo mandato, ele não tinha apoio internacional, então a Argentina vai entrar numa grave recessão. Passamos pelos anos 60 também sem resolver essa questão de desigualdade social, inflação e tudo. E nos anos 70 foi a pior coisa, né? Porque aí a gente vai ter algo muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, que foi um grande arroxo salarial, um grande corte nos subsídios à agricultura, subsídios ao preço do combustível, subsídios ao preço dos alimentos.
né? Então, nós tivemos um grande arroxo, um alargamento da desigualdade social, que no caso da América Latina a gente sabe que só pode ser feito enfiando goela abaixo da população, ou seja, num regime autoritário brasileiro. E a gente entra nos anos 80, que é a chamada década perdida, né? É uma década de hiperinflação no Brasil, uma década de hiperinflação também na Argentina. Nos anos 90, a gente tem o presidente Carlos Menem, que fez um ajuste neoliberal ao mesmo estilo Fernando Henrique Cardoso. Tá? Então, assim, você vai ter aí o inverso, ou seja, uma série de privatizações e aberturas de mercado. E os anos 2000, acho que 2001 é o marco, né? A pior crise da história da Argentina. Eles tentam uma dolarização, então, alô, Javier Milei, isso já foi tentado antes. Eles tentam uma dolarização, vai haver, para tentar manter uma certa liquidez e segurar a hiperinflação, o ministro Cavado, ele vai criar o chamado Corralito, que foi um confisco de poupança, não tão radical quanto o plano Collor, mas também bastante restrito. E aí né, para quem não sabe, foi nos anos 2000 na Argentina que surgiram os famosos panelaços, que a gente começou a imitar aqui no Brasil também como forma de protesto e tal, mas foi na Argentina, que ali no caso tinha um significado muito mais profundo do que o presidente está falando na TV. Lá era porque a panela estava vazia mesmo, né? Lá era porque as pessoas estavam realmente passando fome e batiam no fundo da panela para mostrar que a panela não tinha nada dentro. Então é aí que surge o panelaço. A Argentina, pessoal, para quem não sabe, vai ter 3 presidentes em 9 dias, inclusive sendo, né, o último deles, o De la Rua, fugindo da Casa Rosada de helicóptero, fugindo da fúria da população. Depois nós tivemos os anos Kirchner, né, com o Néstor e a Cristina Kirchner, que foram anos melhores, também devido à alta das commodities. Também não vou ficar aqui bancando o grande kirchnerista, mas também teve uma ajudinha do contexto internacional. E, ultimamente, os últimos anos, desde o governo Macri e agora com esse governo do Alberto Fernandes, voltando de novo, né, uma inflação de 138% ao ano, 40% da população na linha da pobreza. Para que quem está nos assistindo tenha uma ideia, no Brasil são 20% na linha da pobreza, que é muita gente, 20% dos brasileiros vivem na pobreza. Na Argentina são 40%, ou seja, proporcionalmente o dobro, tá? Então, assim, eu não sou economista, eu não tenho uma formação para explicar macroeconômica ou microeconomicamente o porquê disso, mas eu posso falar em termos históricos, quais são os movimentos históricos de cada governo que fez com que essa crise argentina chegasse onde chegou no momento em que nós estamos com hiperinflação. Vamos entrar agora na questão da eleição, após essa contextualização do Andrew, porque as prévias argentinas, elas indicaram a vitória do Milei, né? O Javier Milei venceu, o mundo se assustou, não é? Aqui nós no Brasil ficamos apreensivos porque nós tivemos a experiência recente com o Bolsonaro. E é uma eleição que não está decidida, nós sabemos disso, mas que a gente começa aí a ter um certo alívio quando a gente percebe que na eleição, no primeiro turno, né, o Sérgio Massa foi eleito, né, e agora no segundo turno, acaba de sair ontem, ontem, terça-feira, sai uma pesquisa do Instituto de Pesquisa que mais acertou, que mais chegou próximo ao resultado, mostrando o Sérgio Massa com 44,6% e o Milei com 33,2%, uma diferença aí de 11 pontos. Mas vamos lá, eu quero voltar um pouquinho a abstrair as prévias, para que a gente possa saber o verdadeiro perigo disso tudo, né? Quem tem acompanhado os debates observa que o Javier Milei parece até uma caricatura, né, Andrew? Ele é bonachão, ele chegou a chorar, ele grita, ele perde o controle, ele volta.
O que seria, quais seriam os principais impactos, viu, Andrew? Quais os principais impactos na Argentina, se ele for eleito, mesmo ele estando a 11 pontos atrás, a gente sabe que isso pode ocorrer. Quais os principais impactos para a Argentina, para a questão econômica, para a questão dos costumes, para a questão das liberdades democráticas, e também quais seriam os impactos aí para o Brasil e para o Mercosul? Falo da vitória do Javier Milei. Olha, numa hipotética agora, né, infelizmente para nós, vitória do Javier Milei, eu acredito que seria um completo salto no escuro, né? Então, assim, em termos internacionais, ele já prometeu sair do Mercosul, né? O Unasul, então, nem pensar, e ele falou também que sairia do BRICS, né? Que é o grupo no qual a Argentina foi inserida muito recentemente, né? O BRICS, aquele grupo com Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e que foi acrescido de Argentina, de Emirados Árabes Unidos, de Arábia Saudita, de Irã, de Etiópia, tudo. E ele iria sair porque ele não iria ter relações, isso é o mais bizarro, né? Ele não iria ter relações com China e com o Brasil, que são, na visão dele, países comunistas, né? E ele iria se aproximar de Estados Unidos e Israel. Esses seriam os dois principais países com os quais ele gostaria de ter relação. Ele, como, né, um autoproclamado libertário, ele falou, não, eu não vou impedir os empresários, como pessoas jurídicas, de terem negócios com o Brasil ou com a China, mas o Estado argentino não vai querer ter. Isso é uma completa loucura, né? Uma vez que são China e Brasil os principais parceiros comerciais da Argentina. Então, romper ou diminuir drasticamente as relações comerciais com o Brasil a nível estatal iriam gerar o quê na Argentina? Iriam gerar mais desemprego, iriam gerar mais inflação, iriam gerar mais recessão, né? Fora a questão interna, né? Nós estamos pensando num cara que está falando que vai abolir o Ministério da Educação, que vai abolir o Ministério da Saúde e que vai abolir o Ministério dos Transportes. Então, o que nós estamos falando de uma pessoa que diz que vai entregar tudo para a iniciativa privada, né? E aí, Rodrigo, se você me permite já falar um pouco sobre a estratégia do Sérgio Massa, que foi muito bem sucedida, né? Ele junto com, daqui a pouco eu quero falar um pouco mais sobre isso também, junto com os sindicatos metroviários na Argentina, fizeram campanha no metrô de Buenos Aires falando, olha, você paga X no metrô hoje, se a Patrícia Bullrich ganhar, que ela quer de uma direita mais liberal, mas mais tradicional, vai ser 2x, e se o Milei ganhar, você vai pagar 3x, né? Obviamente que a direita chamou isso de terrorismo eleitoral, mas eu acredito que foi algo muito realista, né? Porque é exatamente isso que iria acontecer com a privatização dos transportes e de tudo, basicamente. O Milei tem umas ideias muito deslocadas, então você falou em caricatura, eu nem vou entrar na questão dos cachorros dele, que isso já virou meio folclore, apesar de ser real, nem vou falar dos cachorros, do tal do Conan. Mas, assim, coisas do tipo não tornar a educação primária obrigatória. Então, você não precisaria, não é obrigatório que seu filho saiba ler e escrever. Umas coisas, assim, absurdas, assim, completamente absurdas. A criança não tem autonomia de escolha, né? Se ela quer ler e escrever. Porque é óbvio, se por uma criança ela quer ler, escrever ou jogar bola ou brincar, ela vai querer preferir a alternativa B. Mas, enfim, então, fora a questão da venda de órgãos, briga com a Igreja Católica, então ele chama o primeiro padre, o Papa argentino da história de comunista, e aliás usou até uma outra expressão bem pior em relação ao Papa Francisco. Uma série de questões ali bastante complicadas, mas seria interessante também depois a gente fazer um diferencial entre ele e o Bolsonaro, porque tem alguns pontos que são de divergência. De qualquer maneira, Andrew, de uma certa forma, o que você está falando, esses
chamados absurdos, né, o que a gente considera como absurdos, como uma política absurda de Estado, que seja, de governo, no caso de uma possível vitória do Milei, o que a gente, talvez o que eu me pergunte é como este fenômeno, né, assim como aconteceu no Brasil, junta 30% da população, né? Há uma mudança, né? Há uma mudança clara no mundo, de uma certa forma, de uma mudança de paradigma com relação à questão política per se, entendeu? Essa, pelo menos, é o que eu vejo. Inclusive, os jovens, né, que talvez cansados dos discursos peronistas, kirchneristas, que eles não sabem nem quem foram, quem são, né? Essa história é uma história, né, que não tem muito sentido, eu acho estranho, quer dizer, eu não sei como é que você avalia isso no mundo hoje, principalmente na Argentina, com um cara caricato como o Milei, né? Só para completar aqui, no país, na terra de Papa Francisco, na terra de Che Guevara, né, de Maradona, na capital, Buenos Aires, onde sempre foi reconhecida por suas bibliotecas, por um povo leitor, só para dificultar um pouquinho a vida do Andrew aí na resposta. Eu vou dificultar mais um pouquinho. E é um povo que, de uma certa maneira, fez uma revisão, vamos dizer assim, da ditadura que sofreu, que foi uma ditadura bárbara que sofreu. A ditadura argentina foi uma das mais bárbaras da América Latina. Então, assim, e que ela faz uma releitura dessa ditadura até hoje, inclusive com as avós da Praça de Maio. Quer dizer, é incompreensível como que um povo que aparentemente tem tanta consciência da sua história possa chegar a pensar numa pessoa como Milei para governar seu país. Só para complicar. Tá. Então vamos lá. Eu consigo rastrear isso lá no 2001, que eu já mencionei, quando a gente vai ter aquela hiperinflação e 3 presidentes em 9 dias, e etc. e tal, que surgiu um movimento que se chamava Que se vayan todos, né? Ou seja, que se vão todos. Aquela coisa de que nenhum presta. A gente teve isso no Brasil também, sabe? Nenhum político presta, antipolítica, aquela coisa do começo das manifestações, desculpem, de 2013, né, contra tudo e contra todos, que aquela coisa toda do comecinho, que era sem partido, lembrei, sem partido e tal. Então, teve isso na Argentina, certo? E o que aconteceu, o que explica o fenômeno Milei é justamente esse desapontamento com a classe política de uma forma geral, né? Então, assim, o que o Milei fala da casta, ele usa muito a palavra casta política, porque são sempre os mesmos que estão governando a Argentina há 200 anos, que a gente pode falar mais ou menos sobre o Brasil também, isso é típico de países com heranças coloniais. No caso do Milei, então, você tem essa coisa, e aí o Estado argentino funciona muito mal, né? Como qualquer país do sul global, ele tem os seus problemas. Então, tem pessoas, por exemplo, o Milei, ele tinha eleitores não só na classe alta. Assim como o Jair Bolsonaro, ele teve eleitores em todas as classes sociais, mesmo aqueles que, teoricamente, seriam prejudicados pelas suas políticas. Por quê? Porque aí você tem todo aquele discurso do empreendedorismo, você tem todo aquele discurso do faça você mesmo, aquele discurso de que você não deve depender do Estado para nada, e etc e tal, que o Estado não é babá de ninguém. Eu estou falando o que o pessoal fala, entendeu? E aí o que acontece? Eu vi entrevistas de argentinos, pessoal, falando coisas do tipo assim, a repórter pergunta, mas você não tem medo de perder os seus direitos? Ele fala, perder o quê? Já nada funciona nesse país mesmo. Então, assim, a chave para explicar o Milei já tentamos de tudo deu errado, então vamos chutar o balde mesmo e colocar esse maluco aí para ver o que acontece.
é mais ou menos isso. Além disso, eu vou pegar um gancho que a Cecília falou, os jovens. Então, essa geração TikTok ficou muito atraída pelo Milei. Então, assim, é uma geração, bem essa geração, eu lido com essa geração aqui em Curitiba no meu dia a dia. É uma geração que é atraída por ideias ultraliberais, que vê o Estado como um mal absoluto e que o Estado deve ser quase que extinto, se não extinto, mas diminuído ao máximo. E aí é uma sociedade onde assim tudo seria regulado pelo mercado, né? É óbvio que isso jamais vai funcionar num país do sul global, né? Num país onde, mesmo com a ajuda do Estado, as pessoas já passam por uma série de dificuldades. Então, você imagina, sem saúde pública, sem educação pública, sem transporte público, né, o caos que isso seria. Então, a gente tem um voto de jovens de classe média alta, você tem o pessoal também classe média alta e pobres que têm uma sensação. E aí a gente sempre tem que levar em conta do eleitor a sensação que ele tem, mesmo que não esteja amparado em fatos concretos, racionais, mas a sensação de que ele não tem nada a perder. Então, você tem pessoas que têm esse sentimento de que já tentamos de tudo, então, como eu já estou repetindo aqui, vamos tentar diferente com esse cara. E aí também tem uma coisa estranha em relação a isso, que é a vice dele, né? Que é a Victoria Villarroel. Victoria Villarroel, ela é uma, assim, 100% de avô, pai, bisavô, todo mundo militar na família, e ela está tentando fazer um revisionismo histórico da ditadura, sendo que, como disse a Cecília, a Argentina é um dos países que mais bem resolveu essa questão. O Videla morreu na cadeia, né? Foi aliás, eu recomendo muito um filme chamado Argentina 1985, que está disponível aí no streaming, que vocês vão poder ver como que foram os julgamentos e tudo, como que foi organizado, como foram conseguidos os dados, mesmo com toda a pressão em contrário. É sensacional esse filme. E assim, e hoje, mesmo com isso muito bem resolvido, isso parecia ser um ponto pacífico na Argentina, a questão da ditadura, de que assim foi brutal, não deve ser repetido e tal, e agora vem Victoria Villarroel e Javier Milei falando que não foi bem assim, que não foram 30 mil, que foram muito menos, e que o Estado sim se excedeu, porém ninguém fala dos terroristas de esquerda, ninguém fala dos montoneiros. E a Victoria Villarroel, ela quer fazer um memorial das vítimas dos guerrilheiros que combateram a ditadura nos anos 70. E isso é muito desconcertante na Argentina, né? Então, o Rodrigo falou do país do Borges, do país de tantos ícones, né? Das bibliotecas, dos teatros, dos cafés e tudo. E aí você vê esse retrocesso, né? Essa coisa até de revisionismo da ditadura, que era uma das poucas coisas que parecia ser um ponto pacífico. Agora nós estamos vendo elas da Praça de Maio sendo atacadas. Assim, é uma falta de respeito com a memória dos desaparecidos e com a memória da própria Argentina, que é inédito na história do país. Bom, Andrew, nós sabemos aí que a extrema-direita é um fenômeno internacional. Vários países experimentaram ou tiveram o crescimento da extrema-direita ou de setores, né, que compactuam ou que pelo menos têm alguma afinidade com a extrema-direita. Então, teve Polônia, teve Itália, Hungria, e aqui nós tivemos aí o trumpismo, né, Steve Bannon muito forte na organização. Isso chegou no Brasil através do Bolsonaro e nós conseguimos derrotar, através de uma frente ampla, o Bolsonaro. Mas nós estamos acompanhando que nós não derrotamos aquela consciência atrasada, a ideologia, o bolsonarismo, que alguns têm dito, né?
e que, se o Lula, né, não atender às necessidades, às aspirações da população, da grande maioria da população, é possível que haja aí um descontentamento grande e que volte esse fenômeno, derrubando novamente um governo aí de centro-esquerda. Agora, na Argentina, com a eleição, caso Sérgio Massa seja eleito, ele tem políticas para conseguir atender as aspirações do povo argentino, desastroso, um governo que não atenda a população e um governo que acabe trazendo novamente a possibilidade da vitória da extrema-direita, que ainda não ocorreu na Argentina, mas que está aí batendo na porta. Vai ser muito difícil, Rodrigo, vai ser muito difícil, porque a Argentina está numa situação muito, muito, muito complicada. Inclusive, eu vou, evidentemente, também atribuir a essa provável vitória de Sérgio Massa, ou possível vitória de Sérgio Massa, a uma frente ampla também, né? Se conseguiu unir o peronismo, a Argentina, vou dar um dado para você, é um país assim, muito sindicalizado, sabe? Você tem uma ideia, 18% da população argentina é formada por funcionários públicos. Aqui no Brasil são 5%. Então nós temos 4 vezes mais funcionários públicos na Argentina do que no Brasil, praticamente. E devido a isso, então, foi criado essa frente ampla, uniram lá, porque o peronismo, é bom que as pessoas entendam, o peronismo não é necessariamente de esquerda. Eu gosto de comparar o peronismo com o varguismo, porque o varguismo ele tinha um lado trabalhista, simbolizado pelo PTB, mas ele tinha um lado ligado à burguesia industrial, simbolizado pelo PSD. Então, o Vargas governou o Brasil por quase 20 anos, então ele tem várias facetas, e o peronismo também. O Carlos Menem, por exemplo, que era peronista, era um neoliberal, né? Ele fez aquelas reformas e privatizações ao estilo FHC nos anos 90 na Argentina. Então, ser peronista não é necessariamente ser de esquerda. Então, dentro do peronismo, o peronismo é um grande MDB, né? O peronismo tem de tudo dentro do peronismo ali. Então, você tem até uma coisa direita, liberal, enfim, de tudo. E eles conseguiram se unir para derrotar o Milei, pelo menos até agora, no primeiro turno. Agora, o grande desafio do Massa vai ser isso. O que ele quer fazer? Ele quer fortalecer as exportações para, assim, aumentar a entrada de divisas e, portanto, conseguir uma maior estabilidade. Porque está faltando liquidez na Argentina, né? Os últimos governos argentinos têm feito algo que qualquer criança sabe, que um suicídio financeiro, que é imprimir mais moeda. Então, quando você imprime mais moeda, você acaba gerando inflação, né? Ele imprime moeda para pagar a dívida pública e só acaba, é uma inflação que vai se retroalimentando, digamos assim. Então, o Massa, ele se apoia muito na questão do comércio com a China, do comércio com o Brasil, no aumento das exportações, no fortalecimento do Mercosul, dos BRICS. Internamente também, ele fala de alguns programas sociais, como distribuição de medicamentos, um fortalecimento do sistema de saúde público deles, e da educação e tudo isso. Mas, assim, não podemos nos iludir, nem Rodrigo, nem Cecília, que o Massa, que, aliás, hoje é o ministro da Fazenda, aliás, é uma coisa curiosa, né, gente? Você, na Argentina, pelo jeito, não tem aquela questão de você ter que se desincompatibilizar do cargo, né? Porque ele continua sendo ministro da Fazenda nesse momento, enquanto é candidato a presidente. Aqui no Brasil tem toda aquela questão de você ter que se desincompatibilizar do cargo. Então, assim, é muito difícil de acreditar que o cara que hoje é o ministro da Fazenda dos 138% de inflação vai conseguir resolver isso, pelo menos a curto prazo. Porém, é o que tem,
né? Assim que muita gente ano passado não votou no Lula assim cheio do coração e da alma, mas votou por causa para derrotar o Bolsonaro. Então eu acredito que seja mais isso, mas eu temo, eu estou bastante preocupado, sim, Rodrigo e Cecília, de que a situação na Argentina não melhore. Só que o que eu vejo a Argentina está entre ficar com um tipo de crise que eles já conhecem, ou então saltar um salto no escuro. Porque com o Milei e com essas reformas dele que ele propõe, seria um salto no escuro, poderia ser algo muito pior. Então eles preferem talvez ficar com aquilo que eles já conhecem. E outra coisa, o Massa, ele não é de esquerda, tá? O Massa é um cara do mercado. Se a gente fosse comparar, ele seria uma espécie de Haddad da Argentina, assim. Então ele é aquela pessoa moderada e tal. Ele não é um ultraliberal, anarcocapitalista como o Milei, mas ele é um cara do mercado. A gente não pode esquecer disso. Inclusive, nas eleições de 2015, ele concorreu contra o peronismo. Ele estava num outro partido e ele sempre foi da ala mais liberal do peronismo. Ele saiu, concorreu em 2015, quando o Macri ganhou, e depois, agora ele voltou, quando ele se tornou chefe de gabinete da Cristina Kirchner, e depois, quando a Kirchner e Fernandes ganharam as eleições, ele se torna ministro da Fazenda. A gente, pelo que a gente está ouvindo, pelo que a gente está percebendo, a Argentina não vai sair desse buraco tão cedo. Ela pode se afundar um pouco mais, dependendo de como vai ser o caminho escolhido, não só os eleitores, né, escolher que tipo de política eles vão escolher, ou um ultraliberalismo do Milei, ou uma coisa um pouco mais moderada, que é o Massa, mas, de qualquer maneira, não vai ser fácil, a Argentina não vai sair do buraco tão cedo. Obviamente, você tocou nesse assunto que assim, a Argentina agora está no BRICS, né? Faz parte do BRICS, o que dá uma força maior ao país, porque passa a estar num bloco econômico bastante importante, um bloco não só econômico como político também muito importante, lembrando que o BRICS tem um banco e que empresta dinheiro. Então, a gente pode acreditar que vai salvar primeiro os seus países membros, né? Vamos dizer assim. Você tem mais alguma pergunta, Rodrigo? Não. Já passamos aí dos 30 minutos, né? Meia hora que a gente costuma fazer. Eu acho que está muito interessante. E eu acho que a gente tem que aguardar agora os desdobramentos e, quem sabe, até voltar a conversar mais próximo à eleição ou após a eleição para fazer um balanço disso, né? Acho que agradecer bastante aí a disponibilidade do Andrew. Não sei se gostaria de fazer mais alguma consideração, né, Andrew? E a gente aí na expectativa, né? Torcendo para que, pelo menos, não seja a vitória do Milei e que depois os outros problemas a gente resolve depois. Eu queria falar um pouco. Exato. Eu queria falar um pouco sobre as diferenças entre Milei e Bolsonaro, porque isso ficou muito evidente, isso foi cortado ao vivo na TV Argentina. Ele estava dando uma entrevista que ele falando sobre a liberalização das armas, e foi cortado, e o apresentador falou como a Argentina é um país generoso de receber esse tipo de gente aqui. Aquilo foi bem pesado, porque apesar de Milei gostar de Bolsonaro e vice-versa, existem algumas coisas ali que os diferenciam bastante, porque o Milei, ele é aquele ultra-individualista, mas ele não entra na questão moral, né? Ele não tem esse lado religioso, tá? Então, ele não tem um problema, por exemplo, em relação à questão homoafetiva, né? Ele não tem ele não vai ter um problema em relação... E aí já entra até umas questões meio complicadas, porque aí ele quer liberalizar todas as drogas também, que isso aí é uma questão que gera uma polêmica
A questão da venda de órgãos, né? Que você é dono do seu corpo, você pode vender o seu órgão. Mas é então, contra o aborto. Ele é completamente... Mas é contra o aborto. Então, mas o engraçado é a alegação dele, né? Ele é contra o aborto por causa dos direitos do bebê. Porque o bebê é um indivíduo. Então, ele também tem direito. Isso é o que eu acho mais engraçado, né? Porque aí, na minha visão, ele se contradiz bastante. Então, assim, tem essa... Ele não tem... a Argentina, ela não tem essa população evangélica que nós temos no Brasil. Então, esse tipo de conservadorismo moral desse ponto não chega lá. Por exemplo, para eles, a questão do aborto também já é uma questão que já está decidida, já está discutida e tudo isso. Só que, por exemplo, armas é uma coisa que não se discute na Argentina. Ninguém lá quer liberalizar as armas porque eles têm muito medo de que comece a acontecer. Aliás, o que passou a acontecer aqui no Brasil, tiroteios em escolas. Pessoas entrando em escolas e matando alunos. Então, eles não querem isso, por isso que o Eduardo Bolsonaro foi cortado. Então, só estabelecendo aqui uma pequena linha de divisão, né? Eu sei, nós sabemos aqui que o Bolsonaro não é um moralista, ele é um falso moralista, ele se coloca como moralista, mas já tem N declarações dele que mostram que, na verdade, ele surfa nessa onda evangélica, né? Ele surfa nessa onda moralista, e é um militar. A ética dele é a ética militar, o confronto, a ética da violência. O moralismo ele pegou emprestado para surfar nessa onda que nós falamos aí de 40% da população brasileira, que são os evangélicos e que devem ser a maioria da população brasileira dentro de alguns anos. Bom, André, eu te agradeço muitíssimo, agradeço a todos por ouvir, por estar aqui no nosso canal YouTube, com o nosso programa G68 Internacional. Espero que vocês curtam, compartilhem, comentem, façam perguntas, porque a gente fatalmente vamos voltar depois do dia 19 de novembro, quando tiver o segundo turno das eleições argentinas. André, já fica aqui o convite feito para a gente poder analisar agora os próximos passos da Argentina, mas, obviamente, com os olhos para o Mercosul e para a América Latina como um todo. Tchau para todos. Com as relações com o Brasil, evidentemente. Com certeza. Tchau, Rodrigo. Valeu, pessoal. Tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Valeu.